Oh, namastê, bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Coração. Eu sou a Thaís Cavalari e estou aqui para falar um pouquinho do yoga como um caminho, como uma filosofia de vida, né? Não apenas como uma prática física, ou meditativa mesmo. Então, é, queria convidar vocês para esse bate-papo de hoje e espero que possa trazer algumas reflexões. Mais do que trazer verdades, eu quero que você possa refletir sobre o que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, eu vou entoar o Om e uma vez o mantra para Ganesha para começar. Se quiser, entoa comigo. Se não, só recebe. Inspiramos. Om, Om Mahaganapataye Namaha. Namastê. Muito bom. Então, o yoga é esse filho, né, da cultura oriental. E a gente pode dizer que ele nasceu como uma das 6 escolas filosóficas lá na Índia, das 6 principais. Mas mesmo na Índia, esse yoga se divide em vários ramos. E no Ocidente, a gente costuma ver com maior frequência o que a gente chama de Hatha Yoga ou as derivações desse Hatha Yoga, né? Como a Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, Vinyasa, Flow, enfim, variações desse Hatha Yoga que, digamos, é uma é, expressão mais física desse yoga, né? Então, aquilo que a gente chama de yoga no Brasil é essa expressão mais física que a gente chama de Hatha Yoga. Ha é sol e tá a lua, né? O equilíbrio dessas energias masculina e feminina, solar e lunar dentro do nosso corpo através, né, de diferentes métodos como pranayama, asanas, que são as posturas, pranayamas, as técnicas respiratórias, os mudras, né, os gestos feitos com as mãos, o relaxamento, a própria meditação, buscando esse equilíbrio psicofísico do corpo. Mas o yoga é muito mais que isso, né? E é um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Então, o que que a gente precisa entender primeiro? Que yoga é uma palavra masculina que vem, por isso que a gente diz o yoga. Quando a gente vai abrasileirando, trazendo para o português, muitas pessoas dizem a yoga, e tá tudo bem, né? A gente não vai ficar discutindo isso no nosso bate-papo de hoje. Basta a gente saber que originalmente no sânscrito é uma palavra masculina que vem de uma raiz sânscrita, que é a palavra yud, que pode ser traduzida, né, ou entendida como união, junção, integração e conexão. Então, é claro que, como qualquer outra palavra, assim como na língua portuguesa, uma palavra assume diferentes significados de acordo com o contexto que ela é empregada, né? A mesma coisa acontece no sânscrito. A gente não tem uma tradução literal da palavra. A palavra depende do contexto onde ela está usada, depende, né? Por isso que, na verdade, no sânscrito, a gente não faz uma tradução assim, é, tradicionalmente, né? Olhando no dicionário, a tradução é feita por um professor que estudou, né, com outro professor que estudou com outro professor que estudou com outro professor e faz a tradução dentro de um contexto daquela palavra naquele texto que a gente está estudando. Então, é muito superficial, digamos, você simplesmente olhar uma tradução direta num dicionário, né? A gente pode fazer isso, claro, quando a gente está estudando sânscrito, mas o que a gente precisa entender é que sempre uma palavra, assim como no português, ela pode assumir diferentes significados e que para ela ser compreendida, ela precisa é,
ser entendida dentro de um contexto, né? Então, quando a gente fala yoga, né, a gente pode entender, por exemplo, essa conexão, essa integração, essa união do eu individual com o absoluto, com Deus. A gente pode entender yoga como um estilo de vida, né, apoiado numa concepção filosófica, onde existem determinados valores que eu vou seguir. Pode ser entendido como um método onde eu aplico diferentes técnicas que também vão buscar esse estado de integração e de conexão. Então, tudo depende, né? O yoga pode ser esse estado de união, de integração. Yoga pode ser essa filosofia de vida, esse caminho, né, por onde eu resolvo trilhar o meu a minha vida em busca desse autoconhecimento. O yoga pode ser ainda esse conjunto de técnicas, esse método, essa metodologia, aonde eu faço posturas, exercícios respiratórios, meditação e etc, também buscando essa integração. Então eu digo que yoga representa tanto o caminho, né, como destino a ser alcançado. Ele é uma técnica, mas ele é uma filosofia e ele também é um estado, uma meta. Então, o yoga é profundo. Por isso que, né, quem me conhece, né, sabe que há muito tempo eu venho estudando yoga e esse estudo nunca termina, né? Porque diferentes textos, diferentes abordagens dentro da tradição vão trazendo reflexões cada vez mais profundas e vão me ajudando cada vez mais nessa jornada de autoconhecimento, né? Cada vez que eu estudo um pouquinho mais, eu vou ganhar mais orientações, mais princípios que vão me ajudar a entender melhor a minha vida, entender melhor o funcionamento da minha mente, das minhas emoções, vai me trazer mais instrumentos para lidar com essas emoções, para lidar com os desafios do dia a dia, né? E, inclusive, trazer um sadhana, que a gente fala, uma rotina de hábitos para o nosso dia a dia. Então, uma coisa que eu queria deixar claro aqui nesse bate-papo sobre yoga é que quando a gente fala de união, de conexão, em última instância, não quer dizer que a gente está separado, né, do todo, de Deus, do absoluto. Quando a gente fala união desse é, eu individual, da alma individual com o todo, não quer dizer que a gente está separado. Na verdade, é só. Não existe uma separação. Dentro da visão do yoga, tudo é uma coisa só. A separação está só no meu entendimento, na minha mente, na forma como eu olho para as coisas. Então, nada é de verdade separado. É só uma falsa identificação que eu tenho com esse corpo, uma falsa identificação com essa mente, que faz com que eu me sinta separado de você, de todas as outras pessoas, de Deus. Mas, conforme a gente vai caminhando no caminho do yoga, a gente vai fazendo esse caminho de volta para esse entendimento de que eu não estou separado de nada, né? Então, eu faço esse caminho de volta, de conexão com a minha verdade, com o meu coração, no sentido de é, integração com a minha alma, integração com o princípio, com a inteligência, com a consciência maior. Então, é, esse é o nosso primeiro bate-papo de muitos, mas o que eu queria fechar aqui é dizer que Patanjali, que é conhecido como o pai do yoga, porque ele escreveu, né, um texto que é chamado Yoga Sutra, né, onde ele vai, digamos, compilar um conhecimento que era oral, e aí ele escreve sobre, né?
em forma de pequenos aforismos, né? Ele diz que Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, que o yoga, né, é esse estado é, de, a gente fala de suspensão desses processos mentais, né? A característica da mente é ser essa doideira, né? E aí o yoga me ajuda a, digamos, a amansar essa mente, a acalmar essa mente, mas mais do que isso, a ir para trás dessa mente para olhar para aquilo que está acontecendo nessa mente e entender que eu sou a consciência, a testemunha por detrás dessa mente. E aí, esse processo de olhar por trás, né, ser a testemunha dos próprios pensamentos e não se identificar com os pensamentos, esse processo, né, me ajuda a cada vez mais me desidentificar daquilo que eu não sou e perceber quem eu verdadeiramente sou. Então, hoje, nesse primeiro bate-papo aí sobre yoga, eu queria trazer sua atenção para isso, para você pensar, refletir sobre isso, sobre yoga como muito mais do que simplesmente você fazer uma postura de ponta cabeça, você fazer uma meditação, você fazer um exercício respiratório, mas o yoga como essa oportunidade, né, como esse instrumento mesmo de entendimento de quem você é. E aí todas as técnicas do yoga, claro que me ajudam nesse processo, né? E como eu disse antes, existem vários ramos de yoga. A gente fala de Bhakti Yoga, Jnana Yoga, é, agora está sumindo da minha mente aqui, Karma Yoga, enfim, diferentes ramos de yoga que a gente vai conversar aí se eu sentir que é necessário ao longo das nossas conversas, mas o importante é isso, entender que yoga, esse estado de união, essa vida de união, né, essas técnicas que levam à união, é tudo isso e mais um pouco, é esse caminho mesmo, é esse instrumento de autoconhecimento, essa oportunidade. Então, se você gosta de yoga, né, se permita mergulhar cada vez mais nesse caminho. Não fica na superfície, sabe? Aproveita, mergulha, mergulha em si mesmo. Você pode se beneficiar muito mais, do que você imagina dessa ferramenta, desse instrumento, dessa filosofia, desse caminho chamado yoga. Então, a gente vai finalizar essa conversa por hoje e a gente continua numa próxima vez. Então, unindo as mãos em Anjali, na frente do peito, entonamos uma vez o Om e 3 vezes o Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Gratidão. Om Tat Sat. Até a próxima.